Voltamos então, cara aluno, cara aluna, falando e aí estudando e esclarecendo as possíveis ainda dúvidas relacionadas ao conteúdo da crase. Em tela nós temos então o nosso último slide, que falávamos a respeito, em que falávamos sobre o qual falávamos a respeito da situação proibitiva do uso da crase diante de um A singular, diante de uma palavra feminina. E aqui a gente já pode guardar aí, a partir desse exemplo, mais uma questão, mais uma regra. A banca vai colocar isso aqui para a sua prova e você vai julgar como errada. Por quê, Silvia? Você já disse para mim que realmente não há possibilidade de haver o sinal indicativo de crase quando o A estiver no singular diante de uma palavra no plural. Sim, mas você vai anotar e você vai observar que antes da palavra palestras, ou antes, inclusive, do artigo, eu coloquei aqui o todo, toda, todos, todas, muito, pouco, algum, nenhum, qualquer, quaisquer, vários, bastante. Estas palavras caem lá, morfologicamente falando, com os nossos, casam ali, são as palavras que nós chamamos, dentro da morfologia, de pronomes indefinidos. Procure lá na sua gramática. Não há crase diante de pronomes indefinidos. Nunca haverá crase diante de pronomes indefinidos. Eu tenho lá o A, e ao lado deste A tem um pronome indefinido, a crase já se tornou proibida. E aí nós temos um outro caso interessante, e que aqui nós vamos anotar como uma regra de crase facultativa. Veja que aí você vai abrir um espaçozinho do seu caderno. Eu acredito que você já está fazendo isso. Nós temos 3 casos ali do uso da crase, né? Ou seja, eu contei para você quais são os casos em que a crase é obrigatória, ou seja, haverá ali a presença do artigo ou do pronome demonstrativo, crase obrigatória. Na segunda questão, na segunda coluna, você está anotando aí quais são as regras proibitivas da crase, entre as quais, ou dentre as quais nós falamos, a crase, o A junto com o pronome indefinido, o A antes do verbo, o A antes de pronomes indefinidos, e agora você vai abrir aí uma terceira coluna na sua anotação e vai colocar assim, o uso da crase facultativa. E você vai anotar que sempre que você tiver essa construção até, você vai colocar ou não o sinal indicativo de crase. Veja que neste caso, nós colocamos assim, o verbo ir e o verbo escola. Não é isso? Então, eu irei até a escola. Vamos entender que neste caso, olha só, eu vou oferecer este A para a escola e vou chamar de artigo. Não é isso? É esta regra específica que eu falei para você fazer sempre esse desenvolvimento. Se quem vai A, este A veio até aqui e encontrou-se com o nosso artigo. Então, crase obrigatória. Mas você vai lembrar assim, bom, neste caso, sobrou a palavra até. A palavra até, neste contexto, está sobrando. Veja que o verbo ir, regido pela preposição a, eu coloquei este a aqui. Escola, substantivo feminino, acompanhado de um artigo, está aqui colocado e eu vou colocar o sinal indicativo de crase. Fazendo a morfologia desta palavra, eu vou entender que este até está denotando uma circunstância de lugar. Logo, é um advérbio de lugar. Por isso, nós vamos colocar a crase. Mas você vai lembrar também que, ao estudar preposição, você estudou que o a é uma preposição, o ante é uma preposição e o até também é uma preposição. E, neste caso, eu poderia não colocar uma circunstância de lugar, mas sim colocar, ao invés de eu ir a, eu vou até. Então, eu posso ir a, eu posso ir até, eu posso ir perante, eu posso ir com, eu posso ir sem, eu posso ir sob, eu posso ir sobre. Qualquer que seja a preposição que você colocar, a correta relação aí, essa construção estará correta. O que você não pode fazer é tirar a preposição a e tentar entender que com a preposição, outras tantas preposições, vai denotar aí um sentido de direção ou de lugar. Cuidado com isso, tá? Mas nesse caso, eu posso entender que o até
também denota ou também funciona como uma preposição. Então, eu posso entender que este até, deixa eu só apagar aqui o que nós fizemos, e vamos colocar aqui claramente, olha, eu quero que este verbo ir esteja regido pela preposição a, e que este a seja o artigo que acompanha a escola. Então, neste caso, eu não colocaria a crase, visto que até com a não vai formar um único som. Para que a gente vencesse, então, esse impasse, porque aí até eu provar que esse até é preposição, ou este até é um advérbio, a gramática optou por deixar a nossa vida mais simples. Poucas vezes a gramática faz isso, tá? Poucas vezes você terá aí uma possibilidade de a gramática estar trabalhando a seu favor. É claro que a gramática ela é analítica, por isso ela precisa ser entendida e não decorada. E aí, neste caso, ela gostou, ela quis te ajudar, e aí você guarda assim, diante da palavra até, a crase será facultativa, porque eu vou ficar debatendo exatamente como nós debatemos, por exemplo, se Capitu traiu ou não Bentinho lá no Dom Casmurro, nós iríamos ficar aqui debatendo, é artigo, é uma preposição ou é um advérbio. Sendo preposição ou sendo advérbio, não percamos tempo com isso. Coloca aí, se você quiser colocar a crase, você coloca, se você quiser, você não coloca. E aí a gente já muda, mais uma vez, os nossos slides, falando de uma expressão bastante interessante e que estará na sua prova. Se você não acreditar em mim e aí persistir nessa questão de entender a colocação das palavras dentro de um período, provavelmente você tende a perder uma questão assim. Veja que neste caso, quem chega, chega. E eu coloquei uma circunstância de tempo e a palavra principal que segura essa circunstância é uma palavra feminina, então crase obrigatória. Adjuntos adverbiais formados por palavras femininas, crase obrigatória. Olha uma outra questão, quem sai, sai. Quem sai, sai. Neste caso, nós temos mais uma vez a presença de um verbo intransitivo e eu optei por colocar aqui a maneira como eu saio, adjunto adverbial de modo. E o que acontece? Acontece que este às pressas, a palavra principal pressas é uma palavra feminina. Crase obrigatória. Expressões femininas de tempo, de lugar ou de modo devem ser obrigatoriamente serem sinalizadas com o sinal indicativo da crase. Olha só, quem vira, vira a, né, no sentido de direção. E aqui nós temos mais uma vez um adjunto adverbial de lugar formado especificamente pela palavra direita, né, o cerne aí do nosso adjunto é uma palavra feminina, crase obrigatória. E aí, Silvia, eu fiquei preocupado porque você disse que essa questão é bastante, tem algumas pegadinhas. Sim, eu poderia dizer assim, olha, à noite caía rapidamente. Neste caso, pergunto a você, caro candidato, cara candidata, quem é o sujeito do verbo cair? Aí você vai dizer, bom, Silvia, quem cai? É a noite. Então, a noite é o meu sujeito. E lembra que o sujeito, em relação às outras construções da oração, ele é soberano. Não há crase acompanhando a palavra ou acompanhando o sujeito. Essa é uma regra, cuidado com isso. Só que muitas vezes eu já me deparei, eu já encontrei vários candidatos angustiados, dizendo, professor, eu não entendi por que eu errei essa questão. Porque eu aprendi que nós não começamos frase com crase. Calma lá, espera aí que isso é um outro problema. Eu posso pegar sem problemas um verbo, por exemplo, os concursísticos que caem aí para essa pegadinha, e colocar um verbo transitivo direto e indireto, e dizer assim, olha, à noite, dedicou uma canção. Veja que nesse contexto, nós estamos usando o verbo dedicar e a regência nessa situação é um verbo bitransitivo. Quem dedica, dedica a algo. Quem dedica, dedica a alguém. Ou quem dedica, dedica algo
a alguém. E aí vamos fazer então essa construção e eu vou mudar aqui a cor da caneta para nós identificarmos. Quem dedica, quem foi que dedicou? Não foi a noite que dedicou. Aqui nós temos um sujeito elíptico, um sujeito implícito. É o famoso sujeito oculto. Eu poderia colocar aqui a palavra ele. Ele dedicou uma canção. É o meu objeto direto. Quem dedica, dedica algo a alguém. Ele dedicou uma canção à noite. Ou seja, para a noite. Então, tá. Crase obrigatória. Por quê? Porque daqui saiu um A. Quem dedica, dedica algo a alguém. Noite, sendo uma palavra feminina, aceitará aqui o artigo. Então tá, saiu um A de dedicou, encontrou-se com o artigo da noite, crase obrigatória. Então rasga essa regra, joga sal grosso, desapega, não confie nessa regra que diz não começo frase com crase. Claro que começa. Nós temos orações invertidas, sem problema. O que você não pode é, se a expressão ou se a palavra estiver exercendo a função de sujeito, aí não haverá crase mesmo, porque se o sujeito é soberano, ele não pode estar preso a uma preposição, ok? E aí nós temos uma outra questão, uma outra consideração bastante interessante, e que nós temos aqui esta expressão feminina de meio, ou seja, de instrumento. Olha só. Adjunto adverbial de instrumento, ou seja, é o meio com o qual eu fiz algo. Veja que no slide anterior você anotou assim, as expressões femininas de lugar, modo e tempo. Lugar, modo e tempo. Nós estamos falando agora de uma expressão feminina de meio ou de instrumento. Guarda, não haverá crase. Motor a gasolina. Qual é a maneira que este motor funciona? Nós não temos, então, essa construção trabalhando como um adjunto adverbial de meio, de meio. Ele funciona através, por meio de, um instrumento, a substância que o faz funcionar é a gasolina. Não use crase. Porém, é diferente se eu disser assim, olha, eu tenho um primo que começou a trabalhar num posto de gasolina. É um pouco complicado ficar muito tempo perto dele, porque ele cheira a gasolina. Neste caso, perceba que eu mudei. Ele cheira de que jeito? Ele cheira de que maneira? Aqui será obrigado o sinal indicativo da crase, porque se eu não colocar, eu vou causar uma ambiguidade ao meu contexto. Porque se quem cheira, cheira algo, eu tenho a impressão de que o meu primo pega lá 1 litro de gasolina numa garrafa e fica cheirando. Agora, não é essa a ideia que eu disse para você. Eu disse que é difícil ficar perto dele porque a sua roupa cheira a gasolina. Ótimo, então tá, adjunto adverbial de modo. O cerne, a palavra principal, é uma palavra feminina. Crase obrigatória, porque nos adjuntos adverbiais de modo, tempo, ou meio, desculpem, modo, tempo ou lugar, sendo a palavra principal uma palavra feminina, crase obrigatória. Olha lá o nosso próximo exemplo, que diz assim, escrever a caneta. É lugar? Não, a caneta não pode ser lugar. É meio? Não, não é meio. Aliás, neste caso, não é modo, não é lugar e não é tempo. Nós temos um meio, ou ainda mais especificamente, eu tenho um instrumento. É com a caneta que eu escrevo, sem crase. Matou a faca, ou seja, o meio, o instrumento usado para causar a morte foi a faca. Não haverá crase. Agora, cuidado, se eu colocar ao invés de faca, eu colocar facada, eu transformei o instrumento em modo. Nesse caso, haverá crase. Forno a lenha, olha, é a lenha, é através da lenha, é o instrumento, é o meio lenha que faz com que o meu forno funcione. Portanto, neste caso, não haverá crase. Quando nós temos, por exemplo, pagar à vista, de que meio, com que meio nós pagamos? O oposto de pagar a prazo, você paga à vista. E aí fica essa questão. Coloco crase ou não coloco crase? Vamos lá, anote esse slide e pense nessa seguinte questão. Eu pago à vista
Pagar à vista é um meio, é um instrumento ou é uma maneira? Pensa nisso, vou te dar 10 segundos para você pensar nessa resposta. E aí você deve ter chegado à conclusão de que esta é uma possível pegadinha que você vai anotar aí no seu caderno. Pense comigo, pagar à vista é o meio que eu estou falando ou é o modo com que eu estou pagando? É a maneira, é o jeito. Eu estou pagando de que jeito? De que jeito você fez para pagar esta compra? Ah, eu paguei à vista, eu paguei a prazo. Então, neste caso, caro candidato, cara candidata, pagar à vista é um adjunto adverbial de modo. Coloque aí, é crase obrigatória, ok? E aí a gente muda então a nossa tela para a nossa próxima questão, que vai cair na sua prova também. Esta é uma regra bastante interessante que você deve guardar, que você deve anotar, que você deve inserir aí. Olha só, horas e dias da semana. Bom, primeiro ponto a ser discutido é: todas as vezes que eu usar ali a hora, eu costumo dizer a hora cravada aqui, relógio, hora relógio, cravadinha, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 21 horas, você vai colocar o sinal indicativo de crase. Então, eu saio às 10, às 9, às 8, às 7, às 3, às 21, às 23, obrigatoriamente, à meia-noite, você tem obrigatoriamente que colocar o sinal indicativo da crase sempre. Esta é uma questão básica para a nossa prova. E aí já vai uma outra dica interessante. Se eu quiser, por exemplo, escrever esta hora, 13 horas, ok? Se eu quiser escrever esta hora por extenso, como é que você escreve? Então tá, você vai escrever 13 horas. Então tá, dentro da outra possibilidade, eu tenho 1 hora. Não é isso? Eu tenho às 13 horas, que seria o nosso famoso às 13 horas, a parte da tarde, e uma hora, a parte da manhã, ali a parte da madrugada. Cuidado com isso. Neste contexto, haverá crase. Veja, os funcionários do período da noite, há uma hora, começaram uma manifestação que se estendeu até às 4 horas. Veja que nesse contexto, a banca pode colocar assim, olha, os funcionários do turno da noite começaram uma manifestação a 1 hora. E só a terminaram às 4 horas. Perceba que nesse contexto, eu não estou falando do tempo passado, aquele A que escreve com H. Eu estou simplesmente escrevendo por extenso 1 hora, que é lá o horário após a meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu escrevi por extenso. Mas não é a minha hora cravada no relógio? Sim, então haverá crase obrigatória. Há 1 hora iniciou-se a manifestação que foi encerrada às 4 horas. Sem problemas, é um horário cravado, haverá crase obrigatória, ok? Mas esta é uma possível pegadinha para a sua prova, mas o que mais as bancas trazem com relação a esta cobrança, porque nós vemos aí várias informações aí a respeito de cursos, horários, apresentações, horários de funcionamento, essa certa transgressão à gramática, que me diz assim, olha, eu trabalho das 10 às 15. Eu tenho crase? Haverá crase obrigatória? E se eu colocar de segunda a sexta, haverá crase ou não? Então, basta que a gente pense mais uma vez na questão básica do uso do sinal indicativo da crase. Crase é preposição mais artigo. Veja que aqui se eu tenho às 15 horas, é porque eu tenho um A que saiu daqui, mais o AS que acompanha 15. Logo, se eu coloquei um AS aqui, obrigatoriamente eu tenho um AS aqui.
Não é isso? É uma questão de paralelismo. O que é paralelismo, Silvia? Eu sempre tentei entender essa noção de paralelismo, mas eu nunca entendi, nunca consegui compreender o que é paralelismo. Fazendo uma analogia bem básica, a gente vai controlar, a gente vai especificar assim, ó. Pense em uma mãe que tem 2 filhos. A mãe tem 2 filhos e apenas uma bala. Imagine o que a mãe vai fazer. A mãe vai pegar uma faca no meio da rua, cortar a bala e dar para os 2? Não. A mãe pega a bala da bolsa e põe na boca e deixa os filhos brincando em qualquer lugar que eles estejam ali, né? Eu estou em casa, tenho lá meus 2 filhos e uma bala. Eu vou chupar a bala e mando as 2 crianças irem brincar. Ou seja, mãe é assim, se ela tem para dar para os 2, ela dá. Se ela não tem para dar para os 2, deixa guardadinho. Ou seja, é a justa medida. Portanto, se você ofereceu o artigo para as 15, obrigatoriamente você oferece artigo para as 10. O que aconteceu na questão número 2, na frase número 2? É a mãe que só tem uma bala. Ou seja, a mãe só tinha uma bala e ela colocou aqui esta bala. Percebe? Essa aqui é a minha preposição. Aqui é a minha preposição. Cadê o artigo? Não tem artigo. A mãe pegou para ela. Não houve artigo. Se você não ofereceu artigo para a sexta, você não pode oferecer artigo para a segunda. Então, eu vou só limpar a tela e vou mostrar para você aquilo que você faz para levar para a sua prova. Você guarda simplesmente essa informação. O das combina com as, porque tem as. Beleza? Agora, o de não combina com a. Para combinar, você teria que ter o da. Tendo apenas o de, não haverá crase. Então, guarda assim, de com a, não haverá crase. Dá com a, crase obrigatória, porque foi respeitada a presença do paralelismo, ok? E a última informação, para nós encerrarmos esse bloco, olha essa informação aqui, ó, desde as 2 horas. O que nós temos antes de as 2 horas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Desde é uma preposição. Desde, entre, não é a preposição a, é outra preposição. Não haverá junção de som, portanto, não haverá crase. Então, nós guardamos assim. Tempo cravado, crase obrigatória. De com a, sem crase. Das com as, ou dá com a, crase obrigatória. Outra preposição qualquer com a ou com as, não haverá crase, ok? Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais sobre crase. Até lá.